Olá, sejam novamente bem-vindos ao nosso boletim do coronavírus aqui da TV Câmara de Ribeirão. E hoje nós vamos conversar com o fotógrafo João Thiago da Silva. Ô João Thiago, tudo bem com você? Muito obrigado por nos atender aqui. E a gente quer saber de você como que fica em períodos de quarentena. A gente sabe que o trabalho do fotógrafo é um trabalho bastante feito em campo, fora, né? Tem que sair de casa para fazer esse trabalho. E nessa época de quarentena, nessa época que você está aí tendo que ficar dentro de casa, você tem fotografado? Se tem fotografado, o que muda no olhar do fotógrafo? O que o fotógrafo tem que perceber de diferente, estando com espaço de movimentação limitado e para poder continuar desenvolvendo o seu trabalho de dentro de casa? Como que fica esse olhar do fotógrafo? O olhar da gente obviamente muda, porque mudou tudo, absolutamente tudo. A gente está tendo que lidar com um problema que faz com que a gente reflita sobre a própria liberdade, ou a partir da perda da própria liberdade, e consequentemente a gente passa a repensar tudo, inclusive a própria profissão, a vida de um modo geral. Então, respondendo a sua pergunta, o olhar da gente muda, mas eu sinceramente não tenho como dizer para você com muita exatidão o que tem acontecido, tá? Aqui em casa eu tenho tomado todos os cuidados. Estou em auto-isolamento há mais de 40 dias, então é muito difícil, tá? Eu aqui em Ribeirão atuo como fotógrafo na cobertura de eventos, de um modo geral. Os eventos eles cessaram, a gente não tem perspectiva de volta, e é claro que essa situação de estresse leva a uma mudança de todos, tá? Então eu penso que o ideal é a gente tentar se adaptar da melhor forma possível, se precaver em relação ao problema e tentar principalmente se manter são e equilibrado nesse momento. Eu acho que num primeiro momento, a gente se mantendo equilibrado, a gente tem melhores condições de compreender e lidar com qualquer problema. Então eu acho que o caminho no primeiro momento que eu tenho seguido tem sido esse. Eu tenho feito algumas fotos como eu posso fazer, não tenho saído para poder fotografar, então eu tenho feito algumas fotos daqui da janela de casa, do pôr do sol, do nascer do sol, fiz foto da lua, tenho feito fotos dos bichos que aparecem, os animais eles têm aparecido. Eu moro numa área central em Ribeirão, mas é muito próximo ao Morro do São Bento. Então, nos dias em que as pessoas ficaram mais em casa, a gente pôde perceber uma aproximação maior dos bichos. Então, vários bichos apareceram, macacos, aves apareceram por aqui, e são as fotos que eu tenho feito esses dias. E por enquanto, é o que está dando para fazer. Certo, João. E você, como profissional já há bastante tempo da fotografia, você acha que depois passada a pandemia, passada todo esse problema que a gente está vivendo, essa crise que a gente está vivendo, você acha que as relações de trabalho, principalmente no seu campo, eles vão sofrer alguma mudança? As pessoas vão ter que buscar novos caminhos, novas formas de trabalho, e dentro mesmo da fotografia, e o que você pode sugerir dentro dessa mudança, o que você pode sugerir que as pessoas façam para poder continuar no campo da fotografia e das artes em geral, sim, digamos, das artes visuais, que é o seu campo, né? Eu acho que a mudança ela vai ser inevitável para todos, tá? Só que é uma mudança que é muito nova e que ainda não está muito clara para as pessoas.
Então isso gera um estresse muito grande, que pode ter algumas consequências que a gente ainda não sabe exatamente quais são. Com relação à mudança, o que eu posso te dizer é que, da perspectiva profissional, do que as pessoas têm feito, eu acho que a mudança para o mundo digital ela está muito em foco já, né? Com essa necessidade das pessoas terem que ficar fazendo o auto-isolamento, eu percebo que o mundo digital, o mundo virtual, ele tem aflorado bastante. E isso é muito positivo. Então eu, pessoalmente, o que eu tenho feito nesse meio tempo aí? Como é que eu tenho movimentado? O que eu tenho movimentado, obviamente, a gente não pode ficar parado diante de tudo isso. Eu tenho tocado projetos que até então eram projetos que estavam em segundo plano aqui para mim. Então eu estou terminando de desenvolver um site para que eu possa vender as minhas fotos online, que é um canal mais direto. Eu tenho montado equipes para que a gente possa, quando o mercado reaquecer, para que a gente possa ter uma equipe formada para atender essa demanda na produção de conteúdo para web e marketing digital, além do conteúdo que a gente já trabalhava, no caso de foto e vídeo, no caso do audiovisual. A gente também, a partir de agora, a gente pensa em abranger um pouco mais essa parte, que é realmente uma parte que as pessoas estão se vendo muito mais agora. Então, se mexer nesse momento é muito importante. A gente precisa se mexer, a gente precisa criar rotina para a própria vida. Os primeiros dias foram dias muito difíceis para mim, pessoalmente. E depois que eu comecei a estabelecer novas rotinas, as coisas começaram a ficar mais claras para mim e tudo ficou mais fácil. Eu tenho conseguido, inclusive, mobilizar pessoas para fazer trabalhos sociais daqui de casa. Essa é uma recomendação, é uma dica que, se eu puder passar, eu acho que é super válida. A gente está fazendo produção de máscaras e a gente está doando máscaras para comunidades carentes em Ribeirão. Então esse tipo de coisa que movimenta só ajuda. E eu acho que as pessoas precisam se movimentar. Sim, João. Precisa se movimentar, mas em que sentido que você... porque as pessoas hoje elas estão limitadas, fechadas dentro de casa. Se limitar no campo virtual... O que você sugere como movimento, como movimentação nesse caso? Quando eu estou dizendo em se movimentar, eu estou me referindo à proatividade, tá? Da gente começar a ter novas ideias, da gente ser mais criativo, e também para a gente se voltar um pouco mais para si. É momento de refletir um pouco também. Eu acho importante a gente colocar um pouco em prática projetos que a gente tinha deixado um pouco para trás, projetos que a gente deixou em segundo plano porque o nosso trabalho remunerado acaba tomando muito tempo da vida. Eu acho que esse é o momento para a gente fazer coisas diferentes, para a gente criar novos mecanismos, porque a partir de agora a gente precisa pensar na vida como algo novo. Então, quando eu falo em se movimentar, eu estou me referindo a uma proatividade. Acho que é por aí. Certo, João. Então, pelo que eu entendi, são esses dois elementos, a proatividade e a criatividade, que vão fazer com que as pessoas sigam em frente depois dessa crise, dessa pandemia, e que possam buscar novos caminhos no desenvolvimento de qualquer profissão, seja no campo das artes ou seja em qualquer outro campo. É isso que você está dizendo, que a proatividade e a criatividade são os dois elementos principais nessa retomada depois da pandemia? Olha, André, claro que as coisas vão mudar e eu vou falar especificamente sobre o trabalho como fotógrafo. O fotógrafo, o profissional da área da fotografia, para esse profissional é natural ter que se reinventar, ter que estar sempre mudando, ter que estar sempre se atualizando. É difícil hoje um profissional da área da fotografia que atua numa única área. Geralmente os fotógrafos atuam em dois, três segmentos diferentes da fotografia. Eu mesmo atuo em mais de um segmento.
Eu tenho o meu trabalho aqui em Ribeirão, que é mais da parte de cobertura de eventos, mas eu também tenho o trabalho autoral, que são pesquisas onde eu viajo, fotografo, exponho, vendo essas fotos. Então assim, o fotógrafo, ele naturalmente é uma pessoa que está sempre mudando, que está sempre se transformando. Então eu vejo inclusive isso como uma vantagem, ainda que nem todos recorram a esse tipo de mecanismo. Mas especificamente no caso da fotografia de eventos, que é uma área que tem se mostrado bem complicada, porque eu acho que nós vamos ser os últimos a voltar. Essa parte de evento provavelmente vai ser uma das últimas, né? A retomar as atividades normais, e as atividades normais não vão ser as mesmas, tá? Então eu acho que não dá ainda pra gente ficar prevendo o que vai acontecer. Eu procuro ter uma visão otimista de um cenário bastante pessimista, porém eu procuro ter em mim enxergar em mim essa capacidade de se transformar, como já aconteceram outras vezes em função de outras coisas. A gente já viu uma fotografia digital avançar, a gente já viu altas do valor do dólar, inviabilizando negócios pra gente, mas o fotógrafo, ele tendo em si essa característica e a capacidade de se reinventar, ele tem uma tendência melhor em superar o problema. E eu acho que isso independente da profissão. As pessoas que têm essa capacidade em si, de serem criativas, de conseguirem compreender uma situação de dificuldade e tentar lidar com ela de uma forma positiva, eu acho que o caminho é mais nesse sentido. Mas é um caminho que realmente a gente não sabe exatamente qual é e que assusta sim, tá? Muito obrigado pela oportunidade, se precisarem, tô por aqui. Abraço. Nós é que agradecemos, João, sua participação, um grande fotógrafo aqui de Ribeirão Preto, com trabalhos brilhantes que a gente tem podido acompanhar de perto aí. E obrigado pela sua participação e obrigado a vocês por nos acompanharem aqui nos nossos boletins do coronavírus, e a qualquer momento a gente volta mais uma entrevista, mais um boletim para vocês. Até lá!